pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, um pouquinho antes da gente adentrar no assunto principal dele, eu quero apresentar para vocês o que foi que me motivou a criar esse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, eu sou o Matheus, eu sou estudante de administração pública pela Unicamp e esse semestre eu estou tendo uma disciplina de políticas públicas no Brasil, ministrada pelo professor Paulo Van Noyge, e uma das atividades que o professor propôs pra gente foi que a gente desenvolvesse um trabalho aprofundando um pouquinho mais de algum dos temas que a gente viu no decorrer do semestre. Um dos temas que mais me chamou a atenção foi o tema da Seguridade Social, então eu escolhi esse tema para ser, e foi apresentado dentro da discussão dessa temática o que eu considero ser um dos programas nas políticas públicas mais importantes da história do Brasil. Então, foi justamente ele que eu escolhi para ser o tema desse vídeo. Então, o tema desse vídeo é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. O que eu quero trazer nesse vídeo é contar um pouquinho mais para vocês a história dele, algumas características e os impactos na sociedade brasileira que ele traz. E ainda, qual que é o debate do mesmo para com a questão da Seguridade Social. Então, primeiro, como que o SUS surgiu, ou melhor, em que contexto ele surgiu? O SUS ele surgiu dentro de um ambiente em que estavam sendo divulgadas ou as ideias estavam sendo colocadas, prezando por algumas questões meritocráticas e seletivistas. Ou seja, eram, por exemplo, a questão da educação e da saúde, existiam questões que diferenciavam as pessoas no sentido de que não era todo mundo que ia ter acesso, apenas algumas pessoas, no sentido através do mérito, através de algumas outras questões. Ou seja, era algo muito restrito e que impossibilitava o acesso da maioria da população. E o SUS ele nasce dentro dessa ideia como algo de rompimento, porque já desde a sua concepção ele já atendia, ele já pregava por ideias igualitárias e universais. Então, desde o pensamento, antes mesmo dele ser formulado, as ideias que embasavam ele já eram questões revolucionárias. Então, a gente pode dizer que o SUS ele é um marco brasileiro, porque já na sua concepção ele se demonstrava uma ferramenta muito importante a fim de modificar o cenário brasileiro, a realidade brasileira. Porque com ele, as pessoas, qualquer pessoa teria acesso a uma saúde de qualidade, de forma gratuita. E justamente o SUS ele era a ponte capaz de transformar esse sonho de muitas pessoas em algo real, em algo que se tornaria comum no cotidiano de uma grande parcela da população. Então, é importante a gente entender um pouquinho de quais são os pilares do SUS. O SUS ele tem 3 pilares básicos, que são a universalidade, a equidade e a integralidade. Esses pilares dialogam porque a universalidade ela prega que qualquer pessoa, seja você quem for, vai ter direito à saúde. O SUS vai te atender. A equidade, o SUS vai te atender de uma maneira igual. Qualquer pessoa vai ter o mesmo tratamento, não vai ter algo preferencial. Todos vão ter acesso a uma saúde de qualidade da mesma forma que qualquer pessoa. E a integralidade, o SUS ele preza, ele é a estrutura que conseguiu unificar muitos dos atendimentos, ele conseguiu unificar a estrutura da saúde pública que estava sendo pregada até então. Então ele foi algo meio que algo novo, tanto para a população quanto para a estrutura política brasileira, porque ele foi algo meio que conseguiu estruturar as políticas de saúde, as questões de saúde, tudo num lugar só. Então isso é algo muito revolucionário, e também é revolucionário no sentido da gente pensar que, por exemplo, você pode estar onde você estiver do Brasil, seja do norte ao sul, que na sua cidade vai ter uma UBS, vai ter uma unidade básica de saúde, ou seja, o SUS vai estar na sua cidade e você vai ter acesso à saúde. Seja você da onde for, seja você quem for, o SUS vai estar lá para te atender da melhor forma possível, para conseguir combater o problema que é a questão que durante muito tempo foi a precarização da saúde. Ela ainda está em pauta, mas ele é uma importante ferramenta para mudar um cenário já muito problemático.
Infelizmente, pessoal, nem tudo são flores. Por quê? Porque o SUS, já desde a sua ideia, ele já apresentava algumas questões de embates e de barreiras que ele iria enfrentar, e que essas questões foram ocorrendo ao decorrer do desenvolvimento do SUS mesmo. Então, o que eu quero aprofundar um pouquinho é alguns dos debates, porque se a gente for parar para pensar em todos os debates, é muito extenso, é uma gama muito grande de opções. Então, eu quero trazer aqui 3 pontos para a gente entender um pouquinho de onde que o SUS está pisando. O primeiro de tudo são as discussões de posicionamento, no sentido de que, por exemplo, desde a formulação do SUS, existia o grupo que defendia que sim, o SUS deveria existir, que a saúde deveria ser disponibilizada a todos. Todavia, existia um grupo contrário dizendo que o SUS não deveria existir e que essas pessoas diziam que, por exemplo, os planos assistencialistas privados já eram capazes de suprir a demanda. O Estado não necessitaria fazer isso. Ou seja, a gente já vê desde o surgimento do SUS algo muito claro na questão do próprio surgimento, já existia uma pauta debatendo se era necessário ou não. Hoje em dia a gente ainda escuta alguns posicionamentos, por exemplo, no sentido de que às vezes a gente escuta em algumas campanhas políticas, em algumas gestões, tentativas e processos a fim de privatizar o SUS. E querendo ou não, é uma forma de observar o SUS também, que de certo modo a pessoa naquele momento vê que o SUS não é bom, seja porque for, e é preciso privatizar ele. Então também é uma discussão de posicionamento. E querendo ou não, pessoal, quando a gente pensa nesses posicionamentos, às vezes eles acabam retardando a ação do SUS, porque cada um acaba puxando para o seu lado, impedindo o SUS de seguir adiante, a estruturar novos projetos, formular novas questões, acabam sendo danificados por esses debates. Do mesmo jeito que algo de suma importância a gente entender também, que é a questão econômica. O SUS, a pasta da saúde, ela movimenta muito dinheiro. Então, ela é muito visada por algumas pessoas. Porque, por exemplo, assim, no sentido de que, por exemplo, o SUS, ele realiza sim parcerias, porque ele precisa realizar, porque ele é um programa muito amplo, mas mesmo assim ele precisa, às vezes, de uma ajuda para cobrir determinadas áreas. Então, realiza parcerias com algumas clínicas, alguns convênios, e às vezes essas parcerias acabam sendo muito mais, pelo menos por parte do outro lado, muito mais focado no dinheiro, e a prestação de serviço não é realizada de forma tão boa. Existem as questões de que o SUS passa às vezes por corte de verbas, novamente dificultando mesmo de se expandir, de criar novos programas, de se modernizar, é algo complicado. O SUS ele gira muito dinheiro, no sentido de que ele recebe uma parcela grande de moeda, aí se é suficiente ou não é outro debate. Isso que querendo ou não acaba sendo visado por muitas pessoas. Então as questões econômicas sim geram muito debate no SUS, e é importante a gente entender isso. Por fim, existem as questões pessoais. As questões pessoais que eu quero dizer aqui, gente, é no sentido de que, por exemplo, muito provavelmente vocês já ouviram, vocês que estão vendo esse vídeo, já ouviram algumas pessoas ou alguns discursos que prezavam, por exemplo, pelo fim do SUS, dizendo que ele não era efetivo, que ele não era necessário. O problema é quando essas ideias são divulgadas, por exemplo, por formuladores de opinião. Às vezes a gente escuta algum político dizendo isso, alguém numa rede social dizendo isso, e isso forma opiniões nas outras pessoas. Pode ser embasado em achismos, enfim, mas ela gera opinião. As pessoas acabam vendo o SUS como algo negativo, e isso, de certo modo, deslegitima a ação dele. Então ele acaba sendo visado negativamente por muitos, e isso pode podar algumas tentativas dele. Esses são 3 pontos, pessoal. Lógico que existem outros, mas eu queria trazer um pouquinho disso, foi porque é uma coisa que eu me aprofundei e eu achei necessário comentar, trazer para vocês, porque é importante a gente saber onde o SUS está pisando e qual o cenário que que ele vem lidando desde o momento que ele nasceu. Então agora, pessoal, vamos talvez entrar no que seja o ponto-chave da questão motivadora desse vídeo, que é como que o SUS entra na discussão da Seguridade Social, que foi o motivador e o tema pelo qual eu escolhi fazer esse vídeo. Primeiro é importante a gente entender o que é a Seguridade Social, e para isso eu trouxe aqui um trechinho da Constituição Brasileira de 88. A Constituição define Seguridade Social como sendo um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social.
Então, vamos lá. Como que o SUS entra nesse debate? A gente pode já notar que o SUS entra de cabeça nesse debate. Ele entra muito firmemente, porque, como a gente leu agora há pouco, a Seguridade Social se refere no sentido da defesa, da questão da saúde, por exemplo, e o SUS é uma garantia para isso. O SUS ele é a ferramenta na qual a saúde é fornecida para diversas pessoas. Então ele é uma garantia de que a saúde está sendo fornecida na melhor qualidade possível, de forma gratuita. Os pilares do SUS corroboram para isso também, porque eles prezam por um atendimento, por um sistema universal, integralizado e igual para todos. Então os pilares do SUS são essenciais nesse entendimento. Qualquer pessoa vai ter acesso do mesmo modo que as demais, vai ter acesso da melhor maneira possível, e isso é muito importante, porque não adianta nada a gente ter seguridade social se não fosse de uma maneira igual para todos. E algo muito legal da gente comentar aqui, que acho que às vezes poucas pessoas percebem, é a capacidade do SUS de ser adaptável. O SUS, ele apresenta uma estrutura básica, só que quando ele é inserido em um local, ele é capaz de se modificar para atender melhor aquele local. Por exemplo, o SUS da minha cidade talvez não seja o mesmo que o da cidade de vocês, em alguns pontos, porque aqui existem certas questões ou certos pontos que na de vocês não existam, e que na de vocês existam e aqui não. Então, se a gente pensasse que o SUS, por exemplo, se ele fosse só um pilar de mármore, por exemplo, que ele chegaria, seria isso. Do mesmo modo que ele poderia sim chegar numa cidade, por exemplo, captar todos os problemas, ele poderia chegar em outra e não captar nenhum. Então é interessante a gente pensar no SUS como se fosse meio que como se fosse a água. Qualquer recipiente que ele fica, ele consegue se adequar lá, porque ele chega, ele mapeia, ele analisa, eu preciso focar nisso, ou às vezes nisso nem tanto. Então essa adaptabilidade é muito interessante, porque ele consegue ser algo muito abrangente em qualquer lugar do país, porque ele entende onde ele está e ele se molda a fim de melhorar a realidade daquele local. Por fim, pessoal, para não ficar muito mais longo esse vídeo, eu quero fazer algumas considerações finais e amarrar um pouco das ideias daquilo que eu comentei ao longo da apresentação. Eu acho que, pelo menos na minha opinião, o SUS ele é um marco brasileiro, ele é um exemplo de como uma política pública bem pensada, bem estruturada, bem formulada é capaz de impactar positivamente na vida de incontáveis pessoas. Não é à toa que o SUS ele é um exemplo para muitos países que planejam ou que visam criar um sistema de saúde abrangente que nem nós temos no nosso país hoje. Todavia, é importante a gente comentar que ele passa por situações difíceis, ele passou e vai passar por incontáveis fatores pessoais, corporativos, públicos, enfim, diversas questões, e isso pode ser algo muito danoso para ele, pode podar muitas ações, e é importante a gente entender esses pontos para que a gente se enriqueça em possíveis debates. Mas é inegável, eu acredito dizer que o SUS apresenta uma estrutura espetacular, porque os pilares dele são incríveis. E como diria Darcy Ribeiro, o SUS ele consegue atingir os diversos Brasis existentes dentro do nosso grande Brasil. Ele entende as realidades, ele entende os locais, e isso acho que é muito importante para uma política dar certo, porque cada local tem sua peculiaridade, e se a gente forma algo geral, geralmente costuma não dar certo. Por fim, pessoal, a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo é a seguinte: eu acredito que a pessoa tem o direito de não gostar do SUS. Todavia, eu acredito que gosto é uma coisa, outra coisa é a gente entender o SUS. Eu acho que qualquer pessoa precisaria sim entender que o SUS ele é importante, ele muda a vida de incontáveis pessoas, ele muda a vida de um país desigual, de um país que incontáveis pessoas sofrem por não ter acesso a uma saúde, e o SUS ele vem para modificar isso da maneira que for. O SUS não é perfeito, o SUS não é perfeito, ele pode melhorar, ele pode inovar, só que depende da gente também desmistificar, desconstruir certos argumentos, certas falácias que são ditas, porque querendo ou não, como eu comentei anteriormente, essas falácias, dependendo de como for, elas ganham força, e elas motivam ações, motivam questões que enfraquecem o SUS, consequentemente enfraquecem as pessoas. Por exemplo, a gente pode pensar no nosso cenário atual da pandemia da Covid-19. Se a gente não tivesse um SUS, a gente pode pensar que o número de mortes seria ainda maior, porque muitas pessoas não têm acesso à saúde, muitos locais não têm acesso à saúde por serem locais
difícil acesso, não existiria uma estrutura capaz de pegar todas as áreas, que nem o SUS é, por exemplo. É que, querendo ou não, na nossa realidade existiu o fator da vacina, que não existia, que não existiu durante muito tempo, só que o SUS sempre esteve presente, ele sempre estava atendendo a população. Do mesmo modo que quando as vacinas começaram a chegar, já existia uma estrutura nacionalmente implementada que foi capaz de vacinar as pessoas em massa. Imagina se a gente tivesse que planejar um programa desse em meio a uma pandemia, a gente não conseguiria. O resultado teria sido ainda mais catastrófico do que já foi. Então, a mensagem que eu quero passar aqui pra vocês é: eu acho que a gente precisa defender o SUS, a gente precisa que ele continue existente, continue atuando, continue melhorando. Nós, como cidadãos, acredito eu como estudante, eu como cidadão, acredito que a gente precisa sim entender o SUS, do mesmo modo que a gente precisa entender a política, as estruturas políticas, para novamente desmistificar argumentos, quebrar às vezes algumas opiniões embasadas em achismos, que isso é muito complicado, ainda mais atualmente. Então, eu acho que a bandeira que foi levantada atualmente de defender o SUS é muito importante, ela precisa continuar sempre existente. De modo geral, eu acredito que o SUS ele é um exemplo em muitos sentidos, e nós como pessoas precisamos pregar para que ele continue sendo cada vez mais essa estrutura tão única que ele é, e cada vez mais se torne presente e ativo na vida das pessoas. Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, espero que as ideias tenham ficado claras. O intuito aqui é trazer um pouquinho do que eu vi em aula e aprofundar alguns quesitos também. Tanto para a pessoa que está fazendo a disciplina, quanto para uma pessoa que quer aprender um pouco mais do SUS, espero que tenha ficado claro. Eu vou estar disponibilizando na descrição os slides que eu usei aqui, caso alguém tenha interesse. E eu acho que é isso, pessoal. Agradeço a atenção, a compreensão. Obrigado por ter ficado até aqui. E até uma próxima.